Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de hoje. Estamos iniciando a 11ª semana da lição que fala sobre redenção e educação. Nós estamos iniciando essa semana que o tema geral é o cristão e o trabalho, e o verso para memorizar está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Para esta semana, irá comentar a lição comigo Jabson Macena, a quem eu peço para fazer essa oração inicial. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde e por Tua graça que é derramada sobre nós a cada dia. Que o Senhor, através do Teu Espírito, venha nos iluminar para compreender e entender a Tua palavra e ser um praticante dela. Perdoe nossas falhas e pecados. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, essa semana o tema o cristão e o trabalho, nós vamos trabalhar um pouco a noção do que Deus entregou para o homem, do que é de fato o trabalho, né? Nós temos as primeiras atividades sendo entregues ali aos seres humanos, logo no jardim e antes do pecado. Deus chamou o primeiro casal, né? Deus chamou Adão e disse: olha, Adão, cultive a terra, né? Cuide da terra, né? E proteja o meio ambiente. E aí nós temos esse primeiro ponto, né? O trabalho não foi um castigo, como alguns dizem, né? Na verdade, o cansaço foi uma consequência. Ao contrário, pastor, o meu comentário aqui diz que o Criador sabia que Adão não podia ser feliz se não tivesse uma ocupação. Ou seja, Deus, sabendo que Adão não iria alcançar a felicidade sem ocupação, deu então um trabalho, que não era como o nosso hoje, né, pastor? Mas um trabalho prazeroso, né? Era um trabalho que ele sentia prazer. Isso. Era um trabalho que trazia para ele a ocupação, não era, e nós vemos a preocupação de Deus em deixar sempre o ser humano ocupado, envolvido. Tem um ditado que diz que mente vazia é a oficina do diabo, né? Verdade. E nós vamos lembrar que foi no momento assim, meio que oficina vazia, sem né? fazer nada, que ali o primeiro casal, na verdade Eva, errou e depois levando também Adão a pecar. Na lição de hoje, domingo, o tema é os muitos aspectos do trabalho. A lição, Jabson, traz vários aspectos, né? Do que o trabalho pode fazer com o ser humano. O trabalho, já diziam os antigos, dignifica, mas não apenas isso. O que é que a lição traz para a gente sobre as várias faces do que significa o trabalho? Olha, pastor, olhando aqui, né, a palavra trabalho, ela possui muitos significados, como diz, né? Trabalhamos por necessidade, por comida na mesa, pagar as contas, economizar um pouco para os momentos difíceis e etc. Mas o trabalho é muito mais que isso na nossa vida, na vida de um cristão, pastor. Ela deve ser muito mais que isso. O trabalho na vida de um cristão deve ser, sim, para colocar a comida na mesa, para pagar a faculdade, para pagar os estudos dos filhos, sim. Mas também é um meio, é um método pelo qual Deus também vai nos usar para alcançar pessoas também, pastor, que não alcançaria em outros lugares. O trabalho, ele tem esse aspecto de você estar em contato com outras pessoas. E ao estar em contato com outras pessoas, poder revelar Jesus para elas. Que você não encontraria no seu dia normal, né, pastor? No seu dia a dia, por exemplo. Mas Deus te deu aquela oportunidade. Então que você faça do seu trabalho uma ferramenta para alcançar pessoas. Um meio, né? Um meio. Para alcançar pessoas. O trabalho também, ele traz a remuneração, o senso de dignidade do ser humano, né? Está ali implícito no trabalho. Nós vamos ver também que o trabalho, ele tem um aspecto, digamos assim, em que vai ajudar a modelar até mesmo o caráter do homem, né? O caráter do ser humano, dando para ele um objetivo de vida, uma ocupação nesse aspecto. Antes da queda, assim, já pode falar, já. A lição que ela fala, pastor, algo interessante. Ela diz que perder o emprego geralmente é pior do que você aguentar um trabalho ruim. E é verdade. É melhor você estar suportando um trabalho ruim do que você estar desempregado. Porque sem trabalho, pastor, é como se perdêssemos nossa dignidade, nosso valor, a maneira pela qual somos reconhecidos, né? Ei, você faz o quê? Faço nada. Né? Isso não dignifica o homem, né? E o trabalho ele nos dá
ele nos dignifica, nos dá honra e, como diz aqui a lição, né, ele dá valor, senso de valor ao ser humano. E como eu falei no início da lição, a lição fala sobre isso, sobre que agora o homem ele iria ter o trabalho, ele teria não só esse aspecto, mas o aspecto mesmo de suar, de cansar, e é isso que acontece. Esse processo não diminui o valor do trabalho, mas Verdade. foi, infelizmente, uma consequência do pecado, né? Porque no jardim, pensemos juntos, no jardim o cultivo era uma espécie de ser prazeroso, ele ia colher, ele ia cuidar, mas agora não, existiria uma obrigação Exato. para o trabalho, né? Aquilo que era prazeroso, pastor, ou seja, o sol não ardia sobre minha cabeça, eu não tinha o cansaço físico, era algo prazeroso, eu não precisava bater um cartão, entende? Mas agora, quando Deus diz aqui em Gênesis capítulo 3:19, no suor do teu rosto comerá o teu pão, do suor do teu rosto comerá o teu pão. Então aqui agora Deus está dizendo, você vai ter que trabalhar, você vai cansar, vai ser árduo, a terra vai resistir em dar o fruto. Então ele haveria agora, por causa do pecado, muitas consequências, e seria agora um trabalho árduo e não mais prazeroso. E muito desse trabalho também, pastor, é aquele trabalho que nós não queríamos fazer, mas temos que fazer para pagar as contas do final do mês. Exatamente, e aqui a lição ela termina falando sobre o trabalho do professor em ajudar os alunos a encontrarem a sua habilidade. O professor ele tem essa capacidade de potencializar aquilo que o seu aluno está sem saber muito o que é. Então o professor também pode identificar, olhar e ajudar cada pessoa a desenvolver a sua habilidade. Então você como professor também de escola sabatina, ou se você for professor de escola, você pode ajudar sim seus alunos a chegarem. É isso aí. A notinha de rodapé, ela meio que faz uma pergunta para nós, pastor, se nós estamos glorificando a Deus em nosso trabalho. Se verdadeiramente nós estamos, de algum modo, revelando Cristo também em nosso trabalho. Da maneira como falamos, tratamos pessoas, como agimos, enfim, tudo isso são meios e métodos para alcançar pessoas onde normalmente nós não as encontraríamos. Que sua vida, que a nossa vida glorifique a esse Deus Todo-Poderoso, que você tenha sido abençoado com esse estudo da lição. Um forte abraço e até o próximo podcast.